Seja muito bem-vindo a mais um episódio do LDcast. E hoje a gente está com uma novidade muito boa para você que gosta de nos assistir, que gosta de consumir nosso conteúdo e aprender, que é o que mais importa. E assim, a gente da LD tem mesmo em transmitir um conteúdo com um formato bom, com uma qualidade boa de cenário, de conteúdo, de vídeo, de áudio, e a gente sempre está em busca de melhora. E o podcast de hoje vai ser feito numa nova sala, um novo estúdio das nossas gravações. E bom, a minha entrevistada não é ninguém menos que a pessoa que projetou a sala. Esse podcast, ele estava marcado já tinha um tempinho, né, Sim, Tiziana? E acabou não dando certo, acabou não fluindo e hoje a gente talvez tenha entendido o porquê. A gente está gravando na sala que você projetou, que você elaborou o projeto, montou o cenário de tudo e sim. com esse intuito que nós temos de sempre estar transmitindo um conteúdo de maior qualidade, um cenário de melhor qualidade, um áudio de melhor qualidade. E assim, eu tô feliz por essa gravação, não por não ter dado, eu vim pensando essa manhã sobre isso, não ter dado naquele dia, né, não ter Sim. rodado como a gente imaginou para hoje acontecer. E eu parei para pensar, nossa, será que isso foi assim uma coisa de Deus aquele dia, a gente ter feito o que fez, não ter dado certo e hoje tá dando na sala que você fez, na sala que você projetou e transmitir o conteúdo para a galera que vai nos assistir, né? Realmente foi algo muito bom. E bom, para a gente começar, eu vou ser bem direto. Seja bem-vinda, Tiziana. É um Obrigada. prazer ter você aqui. Para a gente falar com a galera, transmitir esse conteúdo que tem para transmitir, eu queria saber e trazer assim um pouco da tua história. Quem é você? Até para as pessoas já começarem a te Olá, você que nos assiste, é um prazer estarmos aqui hoje inaugurando a nossa sala da LD Cash, né? É uma honra. Obrigada, João, por essa honra da inauguração. Primeiro podcast gravado nessa sala, no estúdio, né, profissional. inauguração hoje. Inauguração. Eu sou Tiziana Rezende, sou arquiteta, trabalho com projetos comerciais, residenciais também, mas focado no setor comercial já há 5 anos, com bastante experiência no nicho, no ramo de setores comerciais. E essa sou eu, mãe, empreendedora, né, que ama o que faz, dona de casa também, esposa e com muitas outras demandas para administrar. E o tema de hoje, para você profissional cabeleireiro, é um tema muito importante. Vamos falar sobre como o espaço do teu salão pode te fazer ganhar bem mais. Como o ambiente, como a estrutura, como essa que vocês estão vendo. Vocês pararem para olhar os vídeos anteriores, comparar com o vídeo de hoje, vocês vão ver uma mudança na estrutura, na iluminação, no áudio, no cenário como um todo. E bom, o tema de hoje eu trouxe justamente uma arquiteta para falar e mostrar para vocês um caminho de como o teu espaço, como o teu ambiente consegue fazer você ganhar bem mais. Apenas mudando um pouco da estrutura, você consegue apresentar valor para o seu cliente. E vocês que reclamam de, mas se eu cobrar mais caro, o meu cliente reclama. Ou se eu cobrar mais caro, elas não vão querer pagar. Existem soluções para isso. E nesse podcast de hoje a gente vai te mostrar que apenas mudando o teu espaço, apenas adaptando talvez o pouco que tu tem. Não precisa de um espaço bem amplo para a gente conseguir realmente transmitir esse valor para os nossos Sim, clientes. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? exatamente. Antes da gente começar, eu quero pedir para você curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo. Alguém que tem um salão e planeja mudar o ambiente, planeja mudar a estrutura, mas não tem bem um caminho. Aqui mesmo na empresa, a gente já passou por várias mudanças. A LD, para quem não conhece, já existe há 20 anos, atuando na área da beleza, prestando cursos, vendendo serviços, vendendo produtos para vocês, profissionais cabeleireiros. E há 20 anos, são 20 anos a gente sempre mudando, adaptando, reformando, construindo, aumentando, expandindo, construindo mais salas de treinamento, construindo mais depósito. A empresa ela já passou por várias mudanças. E até um certo período de tempo, essas mudanças aconteciam por nós mesmos,
pela cabeça da minha mãe, eu quero mexer em tal lugar e fazer tal estrutura, e ela mesma mexia. Ela falava e pensava como ela queria do projeto, das pessoas, ela que ia atrás, as pessoas que iam trabalhar para construir, pedreiro, etc. E sempre foi assim, basicamente com ideias da própria cabeça dela. E às vezes vocês até querem melhorar o salão de vocês, o espaço e ambiente, mas vocês não sabem bem como fazer isso. E é justamente a proposta do tema hoje, né? Sim, exatamente. Nós temos as empresas, né? Elas passam por processos de crescimento. E o que acontece na maioria das vezes é que o espaço físico ele não acompanha esse crescimento, né, de forma significativa. Então, hoje o empreendedor ele vem investindo muito em conhecimento, principalmente pela internet, que trouxe muita facilidade na questão de conteúdo, né, se tornou mais acessível para as pessoas. Então, eles têm investido muito em conhecimento Sim. teórico, né, das suas profissões. O cabeleireiro investe muito em cursos, em profissionalizações, mas o espaço físico, ele tem deixado a desejar para o cliente, né? Então, é muito importante que o espaço físico ele acompanhe o processo evolutivo da empresa, porque senão você tem como se fosse uma caixa, né, ali com uma joia dentro, e a joia é linda, mas a caixa tá feia. Então, você não valoriza a joia que está dentro. É basicamente isso que é o espaço físico. E a tua área é exatamente sobre projetos comerciais, ou seja, tu atua bem dentro dessa parte de comércio. Tu tem um entendimento realmente de uma empresa. Quais são as demandas e necessidades que uma empresa tem no ambiente para conseguir apresentar valor para o cliente, né? Tu tem uma visão bem ampla sobre isso. Sim, porque no setor comercial nós temos vários nichos, né? Temos o nicho de setores empresariais que são a larga escala, como por exemplo indústrias, né? Que também são setores comerciais, e tem os pequenos empreendedores, né? Que estão aí em crescimento. Então, o pequeno empreendedor é aquele que mais tem dificuldade de enxergar a necessidade do projeto. Porque ainda se tem muito aquela mentalidade de eu consigo fazer sem um projeto, porque eu cresci vendo, né, as pessoas fazerem sem um profissional adequado, então já é uma economia. Quando, na verdade, sem o projeto, você acaba gastando mais. Porque você faz, refaz. Você perde tempo, você perde dinheiro, além do desgaste, né, que você tem ali naquela obra, porque você não é alguém capacitado para acompanhar uma obra. Então, eu costumo dizer muito para os meus clientes: vocês não fariam uma cirurgia com alguém que não é médico, mas você se desafia a fazer uma obra sem um profissional ali te acompanhando. Então, a gente tem as reviradas que isso traz, né? E a questão de cabeleireira, elas também seguem basicamente essa linha de raciocínio, mas não aplicam para elas mesmas. Por quê? Elas sabem, têm ciência que o cliente do salão tem que fazer procedimentos e serviços com o cabeleireiro. Sim, Mas elas, quando decidem fazer obra, às vezes querem fazer por conta própria, sem a ajuda de um profissional capacitado, um profissional que entende sobre o assunto, estudou para isso, querem fazer por meio próprio. E aí exatamente. acaba que boa parte das vezes gasta bem mais dinheiro, Uhum. desembolsa muito dinheiro e não tem um resultado tão satisfatório para o cliente. É exatamente isso. O cliente às vezes nem nota o que tu tá fazendo ali. Parece, o cliente ele tem a impressão que tu tá crescendo, mas desordenadamente. Então ele não valoriza o investimento que você está fazendo. E talvez o dinheiro que você está empregando em uma obra mal executada seria o mesmo que você empregaria ou até menos em uma obra projetada. Sim. E o cliente ele valoriza, porque ele vê que você está investindo da forma certa, você está pagando um profissional para estar ali te acompanhando, você está querendo oferecer para ele um espaço de qualidade. E os cabeleireiros, eles têm que começar a ter mais visão sobre isso. Algo que tu falou, que eles investem muito em treinamento, em capacitação técnica. Sim. Aprende realmente a vocês, aprendem a fazer ótimos procedimentos, ótimos, uma mão de obra excelente. Impecável, boa parte das vezes. Mas nesse outro lado de estrutura do salão, às vezes deixa falhar um pouco. Sim. Não dá tanta atenção a realmente montar uma estrutura digna para o seu cliente. Se você é profissional cabeleireiro e quer aprender como fazer o teu espaço, como ganhar mais dinheiro dentro do teu espaço, dentro do teu salão, investindo talvez bem menos, né? Que a gente vai abordar um pouco sobre esse tema Sim. aqui. Investindo bem menos do que você fazer por maneira própria, fazer sozinho, sem a ajuda de um profissional que entende e é capacitado para isso. Assiste esse podcast que hoje você vai sair com essa ideia na sua mente. E por mais que você ache que agora eu não tenho dinheiro para fazer reforma, eu estou descapitalizado e
vai aparecer mil e uma dificuldades para tu colocar uma desculpa de não reformar o teu espaço, não melhorar o ambiente do teu salão. Mas mesmo assim, já assiste esse podcast e planta as ideias que a gente vai passar aqui para vocês. Inclusive, a gente vai passar algumas dicas, né, de Sim, coisas que dá para elas fazerem agora, que não vai ter tanto investimento. sim, com certeza. É isso mesmo. Tiziana, antes da gente começar, eu queria saber, começar falando dessa parte mais voltada a salão, eu queria saber um pouco da tua trajetória. Assim, como foi que tu entrou nessa área de arquitetura? O porquê que tu escolheu essa área e alguns principais marcos que tu já teve, assim, projetos muito bem executados, bem feitos e que trouxeram ótimos resultados para os teus clientes. Bom, eu iniciei a trajetória no empreendedorismo antes da arquitetura, né? A arquitetura era um sonho antigo, desde que eu cursava o ensino médio, eu estudei no IFMA. Então, desde o IFMA eu comecei a me apaixonar pela arquitetura e tinha aquela intenção de me formar em arquiteta. Só que eu vim de uma família que não tinha condições para pagar a faculdade de arquitetura. Então, eu comecei a trabalhar, né? Eu casei muito nova, casei muito cedo. E depois que eu casei, meu esposo, ele é técnico em edificações, nós começamos a empreender. Da área também, né? Da área, ele é da minha área também, né? Da área de construção civil. Sim. E enquanto eu estava no ensino médio, eu também via ele já trabalhando, né? Ele trabalhou na reforma de grandes empresas, então eu já via ele ali trabalhando. E cada vez mais aquela vontade de ser arquiteto aumentava em mim. E para isso eu comecei a trabalhar, né? A gente começou a empreender no ramo da alimentação, da comida. Então eu passei na faculdade, só que não é só Isso tu passar. já tinha mais ou menos que idade? Eu Período? quando eu iniciei a faculdade, eu tinha por volta de 19 anos. Só que quando eu iniciei a faculdade, eu precisei passar por alguns processos cirúrgicos, né? Então eu passei ali 3, 4 anos em cirurgias. Esse teu envolvimento com o empreendedorismo em si foi nessa faixa de Foi idade. nessa faixa de idade, né? E aí, depois que passaram os processos cirúrgicos, nós começamos a trabalhar na área da alimentação, vendendo comida quentinha, né? Porque a faculdade de arquitetura, apesar de eu não precisar ter investido no curso, porque eu passei no vestibular, mas você tem outros cursos, você tem que investir em computadores, você tem que investir em cursos por fora da faculdade, né? Enfim, algumas outras questões. E nós começamos a empreender no ramo da alimentação. Então, ali eu comecei a ter muita experiência no ramo de vendas, né? Em atender o cliente, em lidar com o cliente. Então, sempre foi algo que eu gostei, né? E nós passamos 4 anos trabalhando no ramo da alimentação. Foi justamente a época que eu estava na faculdade. E é um período que tu teve bastante aprendizado, né? Muitos aprendizados, muitos aprendizados. Nós vendemos mocotó e feijoada na praia do Araçagi. E lá eu encontrava meus professores, meus amigos, e eles ficavam surpresos porque eu fazia faculdade de arquitetura e estava vendendo alimentação na praia. E para mim nunca foi motivo de vergonha falar sobre isso, né? Porque muitos empreendedores, eles têm vergonha do começo. O começo ele te prepara para o propósito. Então você não precisa ter vergonha, né? Se você alcançou o propósito, tudo que veio para chegar até ele contribuiu para que você alcançasse. Então, vender alimentação para mim foi uma parte que amadureceu muito nós enquanto empreendedores. Eu vejo que o nosso trajeto de vida, ele, assim, tem ensinamento e Sim, aprendizado. Então, essa fase que viveu, eu acredito que tu aprendeu bastante coisa que, inclusive, tu deve usar hoje em dia. com certeza. Habilidades, técnicas. Sim, e isso trouxe para mim um olhar muito voltado para quem trabalha conosco todos os dias. Porque às vezes quem vem lá de cima, não são todos, mas alguns que vêm lá de cima, eles vêm com o nariz muito em pé. Então ele olha para aquele profissional que está ali prestando um serviço como se ele fosse menor ou inferior. Entendeu? Então, quando a gente já vem lá de baixo, a gente começa a olhar para esses profissionais como alguém que está ali contribuindo para que o teu projeto seja executado de uma forma eficiente. Então, você valoriza o profissional que está ali contigo, sabe? E isso é uma característica que pessoas bem-sucedidas têm. Sim. É essa questão da empatia. Tu consegue colocar no lugar da pessoa que tá contigo e ver. Eu tenho muito isso lá no meu salão. Todas as meninas, as cabeleireiras, as manicures, eu sei das histórias dela, eu conheço as famílias dela e vejo, poxa, elas dependem de ações
para que o meu resultado no meu salão dê certo, para que elas levem sustento para a própria família delas. E eu consigo me colocar no lugar delas, assim. Quando o salão não está indo tão bem, quando alguma não tem o comissionamento, né, a comissão não é tão boa, eu fico mal. Eu Sim, não me sinto bem. Então, essa questão de empatia que tu aprendeu a ter nesse período aí da tua vida, nessa fase que tu empreendeu com comida, né? sim. Tu conseguiu, tu serve para hoje em dia conseguir liderar e lidar melhor com as pessoas que estão ao teu redor. Com certeza, porque nós costumamos separar as coisas, né? Fulano é um profissional, a vida pessoal dele é outra, mas na verdade os dois estão ligados, Juntos. né? Aquele profissional que está ali te atendendo, ele é um ser humano, ele tem uma família, ele tem uma história antes, né? Então você precisa valorizar o ser humano como um todo. Né? Por mais que ele seja um profissional, mas ele tem os outros aspectos da vida dele que também interferem no profissional. Então a gente precisa sempre estar levando isso em consideração, sabe? Sim. É, e eu não sabia bem que tu tinha essa veia meio empreendedora. Então, Sim, tu empreende já desde nova, né? Desde sim. os 19 que tu estava envolvida. Na verdade, para ser bem realista, eu só trabalhei CLT, carteira assinada, uma vez na vida. Oi? Foi vendendo consórcio. Que idade tu tinha nesse Eu período aí? tinha 18 anos quando eu comecei a 18. trabalhar vendendo E tu consórcio. passou quanto tempo? Eu passei cerca de 6 meses, né? Mas também foi muito bom. Sim. Eu pergunto isso e faço esses questionamentos, assim. Eu gosto de conhecer pessoas. Quando a gente conhece, sabe de histórias, de vivências, de coisas que as pessoas já passaram, aprenderam, conseguiram adquirir, a gente consegue se modelar também. Sim, é porque, na verdade, isso eu falo para você, né, que me assiste agora, cabeleireira, você é uma vendedora. Então, não importa o ramo que você trabalhe, se você está empreendendo, você é um vendedor. Você precisa aprender as técnicas de venda, técnicas de negociação, né? Oratória. Oratória, os tratos com o cliente, como lidar com o cliente quando a dificuldade vier, você precisa estar pronto. Então, antes de você ser qualquer profissão que você exerça, se você é empreendedor, você também é vendedor. Independente de qualquer profissão. Isso. Se às vezes o próprio CLT, por exemplo, advogado, é contratado de empresas. Sim. Só que ele precisa saber se vender para os clientes dele. Sim, Os clientes quererem comprar, fechar serviços com ele. exatamente. Médico, você, profissional cabeleireiro, eu vejo que os cabeleireiros eles têm mania de dizer: eu gosto de fazer cabelo, mas eu não sei. Eu não vendo home care no meu salão porque eu não sei vender. Se vocês não tomarem consciência, mesmo você sendo uma profissional cabeleireira, você tendo o seu salão, também é vendedora. Eu acredito que a principal função que a gente tem que ter é saber se vender. Sim. E hoje eu quero te questionar assim, como na tua área tu consegue vender o teu serviço? Tu consegue adquirir clientes e influenciar esses clientes a comprarem de ti? Bom, primeiramente, a maior parte dos meus clientes hoje eles são indicados, né? Então, é um produto que se vende. Boca a boca. Boca a boca, alguém chega com uma necessidade Aqui foi indicação. por indicação de uma cliente. Então, hoje, a maior parte dos meus clientes são indicados de alguém que já teve alguma experiência com o meu trabalho. Mas, de qualquer maneira, quando eu chego nesse novo cliente que veio indicado, eu preciso passar a segurança do profissional que eu sou. A venda ali já não está 100% concluída. Não. Foi o pontapé inicial. Exatamente, mas eu preciso passar uma segurança do profissional que eu sou, do serviço que eu presto, né, da assessoria, de estar ali disponível para o cliente, de tentar resolver as demandas que surgirem, como, por exemplo, a reforma daqui, surgiram algumas demandas, mas está sempre disponível para resolver, porque obra não é um conto de fadas, onde você vai ter o arquiteto e não vai surgir nenhum problema. Não, você precisa do arquiteto para que a demanda surja e ele tente solucionar o problema que surgiu, a demanda que surgiu, né, junto aos outros profissionais. Então, é exatamente isso. Quando você tem a mentalidade que você está vendendo, por exemplo, um cabeleireiro. Eu chego no salão que eu vim indicado, mas eu não tenho certeza se eu vou fazer naquele salão. A profissional que vai me atender, ela precisa me passar a segurança do serviço que ela vai fazer no meu cabelo. Porque senão eu não vou conseguir confiar nela, por mais que seja indicação. Funcionou o tratamento que ela fez no cabelo de outra pessoa. Mas e no meu, ela vai conseguir me atender? Ela vai me passar essa segurança? Então, isso é venda. Isso é venda. Dentro da tua visão vendedora e da tua visão empreendedora, para a gente até prosseguir para esse assunto mais voltado para arquitetura, que é o que eu quero abordar e aprofundar bem aqui com as meninas que nos assistirem. Mas na tua visão empreendedora e vendedora, e você ser uma mulher hoje,
meio da sociedade em que a gente está, quais são as principais dicas e conselhos que tem para passar para quem está aqui nos em relação a quem quer desenvolver, a quem quer melhorar como empreendedor e como empreendedora? Se saindo mais dessa área de cabelo. Rapidinho, só uma observação, para tu entender o porquê que eu digo isso, se saindo da área de cabelo. O nosso público, vocês profissionais cabeleireiras, vocês são muito fissuradas e fixadas em apenas fazer cabelo. Sim. Mas é procedimento operacional. Elas estão muito ligadas ao operacional do salão, mas elas não sabem como vender e não sabem como empreender. E aí é isso que eu quero que tu traga. Elas vão continuar, imagina um cenário que elas continuem na área da beleza, mas atuando mais como empreendedora e vendedora. Eu vou te trazer essa resposta com um exemplo meu, né? Até ano passado, eu não tinha essa visão empreendedora da arquitetura, né? Eu sempre fui vendedora, sempre gostei de vender, mas eu não tinha o meu negócio como um empreendimento, né? Então, eu não tinha o meu negócio como um empreendimento, eu não me tinha como empresária, né? Então, o que acontecia? Eu focava muito no... Tu tinha um negócio já? Ou tu trabalhava para alguma empresa? Não, sempre fui dona do meu negócio. Mas não tinha a visão. A visão de que eu era uma Era empreendedora justamente a na mesma situação arquitetura. delas, né? Exatamente. Eu achava que eu trabalhava para os clientes, fazia projeto, mas não me via enquanto empreendedora. Então, eu comecei a me ver como empreendedora a partir de um grupo que eu faço parte, chamado Negócios do Rei. E eu comecei a abrir a visão, sabe? Começou a ampliar. Eu disse assim, não, eu não sou só arquiteta. Eu sou arquiteta empreendedora. Eu preciso sair um pouco do processo operacional da coisa e ver os horizontes que estão ao meu redor, exatamente como elas. Então, eu preciso contratar pessoas capacitadas para estarem no processo, né, no processo operacional, para que eu consiga ter a visão do todo, para que eu tenha tempo para fazer o marketing, para que eu tenha tempo em investir em outras abas do meu negócio, né, como, por exemplo, sou palestrante. Então, aquilo ali começou a abrir os meus olhos para outras áreas que eu até então só trabalhava no operacional, fazer projeto, entregar projeto e acompanhar a obra. Entendeu? Serviço operacional de arquiteto. Serviço operacional de arquiteto. E aí eu comecei a fazer o que ninguém faz. Entendeu? Eu comecei a fazer o que ninguém faz. Eu comecei a ter o entendimento de que aquele negócio ali que eu estava fazendo não ia crescer se eu não saísse do operacional. Eu não saí completamente, eu participo de todos os processos, mas eu não executo todos os processos, porque senão você não consegue crescer. E aí é uma dificuldade que a maioria dos empreendedores pequenos tem. Porque eles focam muito no operacional e esquecem que o negócio precisa de um gestor. É isso que barra deles crescer. Exatamente. É isso que impede que o empreendedor pequeno, um empreendedor de pequeno e médio, às vezes, negócio, fica lá o tempo todo fazendo tudo, resolvendo tudo, de demanda operacional, isso impede deles crescerem. Tu sentiu isso? Sim, no teu trabalho? Senti, principalmente quando eu contratei pessoas. Uma dúvida, quanto tempo tu passou sendo apenas do operacional e com essa visão operacional? Basicamente 4 anos. 4 anos. 4 anos. E aí, fez 1 ano e meio que eu estou gerenciando essa outra modalidade de negócio. Com outra visão. Com outra visão, né? E o crescimento é nítido. Quais foram as diferenças que tu viu? 4 anos operacional, arquiteta, e 4 anos empreendedora arquiteta. 4 anos. E 1 ano e meio, empreendedora arquiteta. 4 anos no operacional, eu não tinha outras pessoas trabalhando comigo. Só tu. Só eu, né? Porque eu dava conta, eu trabalhava só para aquilo. E aí, quando eu mudo a minha visão e eu contrato pessoas, eu preciso gerir pessoas. Então, você precisa ter a mentalidade de que você não está mais só com você está trabalhando com outras pessoas. Então, a organização do teu negócio muda. Né? Você precisa ter uma forma de organizar melhor para compartilhar com as outras pessoas aquilo que está acontecendo no processo. Então, por exemplo, a gente precisou criar uma forma online da gente, todos nós do escritório, estarmos gerenciando pastas compartilhadas de projetos. Então, a logística do negócio muda. Mas isso por onde hoje? Hoje eu faço pelo Google Drive. Né? Tem aqui também. Eu faço pelo Google Drive. Então, tudo está compartilhado no Drive. Antigamente, eu não tinha essa necessidade.
E tu consegue ter acesso de qualquer lugar que tu De estiver, qualquer né? lugar que eu esteja. Eu precisei investir em equipamentos melhores, sistemas, né, programas melhores. Então, o investimento que você tem quando você é empresário, empreendedor e não somente o operacional do negócio é diferente. Você vai procurar formas de você investir, por mais que você, por um determinado tempo, você diminua o teu lucro eficiente, né? Mas você consegue investir para você ter melhorias no teu negócio. Sim. Dentro dessa tua questão de sair os 4 anos arquiteta operacional e começar a entrar em arquiteta empresária, quais foram os principais passos iniciais que tu tomou, assim, o que que tu teve de ação, realmente práticas, que tu tomou para sair operacional e entrar em empresária? A primeira ação que eu tive foi o network, né? Eu precisei sair daquele meu mundo de trabalhar sozinha, sabe? De achar que você vai crescer sem ter contatos com pessoas que são grandes. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei a me envolver com pessoas que tinham uma mentalidade grande, que pensavam maiores do que eu. Porque enquanto você anda com pessoas que pensam igual você não cresce. Agora, quando você começa a andar com pessoas que estão com um crescimento maior que o teu, você começa a entender o que elas estão fazendo para crescer. Então, isso aí foi o primeiro passo. Esse network, tu conseguiu criar ele dentro do grupo que tu começou a participar? Isso. Eu comecei a participar do grupo Negócios do Reino, né, que faz parte de uma igreja aqui em São Luís. E lá eu comecei a ver como aqueles grandes empresários agiam, como eles se comportavam, né? Eles não se comportavam como um funcionário. Eles se comportavam como o dono da empresa. Então, você muda a maneira de vestir, você muda a maneira de falar, a maneira de agir. Você não pensa só que você está sendo visto como um profissional, mas você está sendo visto enquanto dono de uma empresa. Exatamente. Eu gosto de trazer essa questão bem aí, pessoas. Por quê? Vocês pararem para observar, e pode ser, aparecer até um pouco clichê, mas é uma realidade. Ok? Pode falar. Tá. Vocês são literalmente a média das 5 pessoas que vocês convivem. E às vezes, as pessoas que a gente convive diariamente, por mais que a gente ame, por mais que a gente goste, mas às vezes nos trava. Sim. E eu digo isso porque eu sou bem novo, eu tenho 24 anos, mas eu já despertei a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de olhar em relação ao mundo, à vivência, desde cedo. E há um tempo atrás eu percebi que a maioria dos meus nada a ver, não convive. Pessoas que hoje eu ainda considero amigos, considero irmãos, mas não tenho mais tanta convivência. Não tinha nada a ver com o que eu queria. As ações, as ideias, a Sim. forma de agir diante da vida, a forma de ser com as pessoas ao redor, com a família, princípios, os valores, não tinha nada a ver com o que eu queria para minha vida. E assim, eu precisei me afastar de pessoas e comecei a me conectar com outras pessoas. Comecei a conversar, conhecer, comecei a fazer cursos, frequentar outros ambientes que me fizeram me conectar com pessoas que agregaram em algo chamado conhecimento, algo chamado informação. Foi, assim, essa parte de network é algo que agrega muito. Conhecimento que a gente consegue ter com conversas, com conexões com outras pessoas. E você, profissional cabeleireiro, que quer começar a ter um network diferente, quer começar a conhecer um mundo de pessoas realmente engajadas, realmente com vontade de crescer, realmente com vontade de se desenvolver, a LD, ela está criando uma comunidade. Ela está criando um grupo de profissionais cabeleireiras empresárias que querem ter sucesso na carreira. E se você quer fazer parte desse grupo, você vai comentar aqui embaixo nos comentários do YouTube, eu quero. A gente vai te mandar um link para tu entrar na nossa comunidade. Eu vou deixar esse link também na descrição. Para tu entrar nessa comunidade de profissionais, de cabeleireiras que desejam evoluir, que desejam crescer. E bom, essa troca de experiência, esse primeiro passo que tu teve foi o pontapé inicial, né? Isso. Que tu precisou aí para despertar mais essa mentalidade empresária, empreendedora. O que mais? Além, vamos citar aqui para trazer até um conteúdo bacana para o pessoal. 3 ações. Essa foi a primeira, network. Essa foi a primeira. Traz mais 2. A segunda, né, que eu precisei mudar imediatamente o marketing, né? Eu era alguém que não fazia marketing. E aí eu comecei, eu ficava esperando as indicações do cliente. Era só boca a boca. Só boca a boca. Eu ficava esperando a indicação do cliente. E aí o que acontecia? Tinha meses que eu tinha um fluxo muito alto de trabalho.
porque geralmente os meses, né, que não são chuvosos, você tem um fluxo maior de trabalho. Quem trabalha no ramo da construção civil. Salão também. Salão também. Mas nos outros 6 meses, que as épocas eram mais chuvosas, o fluxo diminuía. E aí eu ficava refém da indicação. E o que eu comecei a notar? Cara, eu preciso mudar essa realidade. Como é que eu mudo? Preciso fazer marketing. Preciso fazer do Instagram minha vitrine, né? E se você for lá no meu Instagram, você vai ver que hoje é uma vitrine o meu Instagram. Já até aparece falando. Sim, Antes apareço falando. Né? Não, tinha muita. Eu sempre gostei muito de falar, de conversar. Nunca fui uma pessoa tímida, mas eu não gostava de aparecer nas redes sociais. Então eu achava assim, quem quiser olhar meu trabalho vai conhecer no boca a boca e tal. E aí eu comecei a mudar. Não, se eu quero crescer, eu preciso mudar a mentalidade, né? E fazer mais do que as pessoas fazem, né? Do que os meus concorrentes fazem. E aí eu comecei a entender que eu precisava fazer marketing. E o teu marketing foi o posicionamento digital, no caso. Exatamente. Assim, o pontapé inicial. Exatamente. E aí eu comecei a projetar outras ações de marketing, né? E comecei a perceber o que eu poderia fazer que ninguém estava fazendo na minha área. E comecei a palestrar, né? E arquitetos aqui na nossa cidade, acho que tu conhece alguém que faça essa mesma... Não conheço nenhum que palestre para empreendedores, não. Né? E aí eu desenvolvi uma palestra nesses 5 anos que eu já tenho de experiência no setor comercial, né? Já atendi muitas demandas, tive várias experiências com clientes do setor comercial e empreguei isso tudo em uma palestra. Então eu comecei a desenvolver a palestra. Comecei a entrar em contatos com empresas que precisavam de palestrantes, né? Que estavam desenvolvendo um evento. Tem uma visibilidade bem... Muito grande, uma visibilidade muito grande. Aquilo ali te traz também experiências, troca de experiências com outros empreendedores. Lá você conhece pessoas que estão começando, pessoas que estão em desenvolvimento, então você consegue contribuir com elas, né, com o crescimento delas. Isso ali ressignificou meu trabalho. Sabe? Ressignificou completamente. Eu saio da palestra ali com a sensação de dever cumprido, porque eu consigo orientar empreendedores nas mesmas dificuldades que outros empreendedores que eu já atendi viveram. Então, essa foi, no caso, network, o marketing e essa parte de palestra. E essa parte de palestras. Foi o que começou a fazer o diferencial transicionar, né? De operacional para empresária. Exatamente. Perfeito. E vocês... Essa questão que ela falou aqui, esses 3 pontos iniciais, são pontos que vocês têm fácil acesso. Por exemplo, para quando tu começou a trabalhar o teu marketing, teve muito gasto, o investimento foi alto, tu investiu muito dinheiro ou mais em ações, mais em afazeres? Como é que eu comecei a organizar a questão do marketing, né? Eu tiro um dia na semana, geralmente, onde eu faço alguma ação de marketing. Então, naquele dia eu posso gravar 2, 3 vídeos, só naquele dia. E aí eu começo a postar durante a semana, no decorrer da semana. Eu faço muitos stories. Então, não necessariamente você precisa publicar todos os dias, mas fazer stories do que você está fazendo, de compartilhar o que você está vivenciando ali na empresa, naquele dia, qual trabalho você está desenvolvendo. Isso chama a atenção das pessoas. As pessoas se interessam pelo dia a dia. Às vezes eu compartilho até coisas da minha vida pessoal. Porque eu sei que os clientes, eles gostam de saber também como é o teu dia a dia. Aquilo ali cria um vínculo, né, entre as pessoas. Aquilo ali cria uma associação de que ela é tão ser humano quanto eu. Sabe? Ela faz as mesmas coisas que eu faço. Aquilo ali começa a identificar o teu cliente com você. Da parte comercial, assim, no marketing, tu ofertava o quê? Tu vendia de que forma? Tu vende de que forma? Eu, basicamente, apresento os projetos que eu já desenvolvo. Né? Os resultados. O antes e o depois, né? Os resultados. No marketing, nada melhor que a prova social. A prova social é um gatilho mental que tu demonstra aquilo que tu vende, o resultado dos teus clientes. Por exemplo, você mostrava o projeto dos seus clientes. Das pessoas que compravam projetos com você, mostrava o resultado final. Exatamente. No salão, é mostrar resultado de cabelo. Não tem nada que venda mais do que a prova social. Você mostrar o resultado daquilo que você vende. De outras pessoas comprando de você, você fazendo serviço, fazendo os projetos e demonstrando para outras pessoas que não são seus clientes o que você tem a oferecer. Dessa forma aí. Exatamente. Prova social. E aí, hoje, o teu comercial, o teu marketing, ele tá
a parte comercial do teu marketing está dessa forma, mostrando os projetos e resultados. Isso, mostrando os resultados, faço comentários a respeito do projeto, né? Muitas vezes gravo a experiência do cliente, a experiência que o cliente teve no antes e no depois do projeto. Isso aí também afirma aquilo que você está falando, né? Aquilo que você está dizendo que você é. Então, são provas importantes que o cliente leva em consideração. Não lembro de ter visto. Eu tô usando um pouco o Instagram esses dias, esses tempos. Tu já fez o DLD? Ainda não, eu vim inaugurar a sala hoje para poder gravar. Vamos fazer um vídeo hoje. E assim, trazendo agora, entrando para esse lado de projetos e arquitetura. O que tu tem a trazer assim de pontos iniciais para um cabeleireiro que não tá tão capitalizado, não tem tanto para investir, o que ele pode estar fazendo de diferente hoje no salão em relação à estrutura? Nós não temos somente o serviço de projeto, né? O projeto é um serviço mais completo. Então, o projeto ele se aplica para qualquer pessoa que queira realizar uma reforma, né? Que queira trabalhar o interior como um todo. Ou... Geralzão. Isso, geralzão, prédio como um todo. Mas nós temos também o serviço de consultoria. Por exemplo, eu realizei um estúdio de cabelos lá na Areinha. Então, o que nós fizemos lá? Nós fomos lá e disse, olha, eu não tenho condições de pagar o projeto. Eu ofereci para ela a consultoria. E a consultoria, eu fui dando dicas para ela do que ela poderia melhorar no espaço dela com aquilo que ela já tinha. E com o investimento que ela podia fazer. Então, lá, eu sugeri para ela fazer adesivo em alguns móveis que já estavam um pouco danificados, que não estavam legais, né? Fazer uma limpeza visual, estava muito carregado. Construir uma parede de gesso, onde a gente precisava fazer um isolamento, né, da visão. Setorizar os produtos, que estavam muito espalhados no salão. É uma coisa que tem muito, muito comum. Exatamente. O cabeleireiro, ele deixa, assim, várias prateleiras cheias de produto, carregadas de produto. Exatamente. Eu disse, não, a gente precisa setorizar. O cliente ele precisa olhar e identificar que aqui é o lugar da compra que ele vai fazer. Então, a gente criou lá um espaço, mostrei para ela, olha, pega todas essas prateleiras que você tem, coloca agrupadas uma embaixo da outra. Porque isso vai gerar na mente do cliente uma organização do espaço. Então, o espaço dela melhorou muito. Ficou muito legal. O cliente dela elogiou. Ela veio me agradecer e foi uma consultoria. Entendeu? Não é uma coisa assim fora da realidade de quem tá com pouca disposição Não, vou passar aqui para elas o valor da consultoria. Nesse salão em específico, pode falar posso falar. Perfeito. Essa consultoria em específico custou R$500. A idealização. A idealização do espaço, né? Ali, as dicas que eu dei para ela custaram R$500. E eu organizei um PDF com as fotos, né? Com as setinhas. Olha, você pode fazer isso, isso, isso nesse espaço. Esse espaço pode virar um espaço instagramável. Então, com as referências, né? Essa consultoria aí tem algum nome específico? Consultoria. Esse é o espaço. Consultoria mesmo. Consultoria para harmonização do espaço, exatamente. Né? Consultoria de harmonização do espaço. Então, a gente vai lá e vê formas de harmonizar com aquilo que a pessoa tem. Né? Esse é o serviço de entrada, é o serviço mais acessível que nós temos. E essa questão, para quem quer começar a fazer uma coisa diferente, começar a melhorar o espaço, não tem tanta disposição financeira, você fazer isso vai te dar oportunidade de conseguir ganhar mais dinheiro, porque isso vai fazer agregar valor, né? Com certeza. Eu acredito que essa pessoa que fez esse serviço contigo, o serviço, se ela não fez isso ainda e se ela estiver assistindo a gente aqui, o ideal é aumentar seu preço, não é? Tu melhora o teu espaço, tu entrega mais pro teu cliente, por consequência, tu também cobra mais caro dele. É uma questão que eu trabalho muito lá no salão. Se a gente melhora o nosso atendimento, se a gente melhora o nosso espaço, se a gente melhora o nosso serviço, produto de melhor qualidade, tá entregando mais melhoria para o nosso cliente, nosso preço ele não pode permanecer o mesmo. E eu te digo que o cliente paga. Às vezes, a mentalidade das cabeleireiras é o seguinte, dos salões de beleza. Eu nunca vou conseguir equiparar o meu valor, por exemplo, de um bairro popular. Vamos citar um exemplo aqui, o bairro do Maiobão. Eu nunca vou conseguir chegar no valor que um salão na Coama oferece. Se você melhorar o teu espaço, você consegue. Né? Se você fizer melhorias no teu espaço, você consegue. Porque o cliente está pagando lá na Coama, porque o empreendedor lá da Coama, ele já sabe que ele está numa área que é mais privilegiada e que ele precisa investir mais. O bairro em si só ele já valoriza. Exatamente. Então, a mentalidade precisa ser o contrário.
o meu bairro não é um bairro valorizado, digamos assim, financeiramente, então o que que eu vou investir para que o meu cliente não precise sair do Maiobão e fazer o cabelo na Coama? Espaço. O espaço. Né? Esse é o start que a gente precisa ter. Sim. O cliente ele sai do Maiobão e vai para a Coama, porque no Maiobão o empreendedor não tem essa mentalidade. E eu tenho lá no meu salão clientes que saem de bairros bem distantes, com menos disposição financeira, Sim, e eles pagam o preço que eu cobro. Eles fazem serviço lá no meu salão, porque lá no bairro dele não tem quem exatamente. ofereça. Ou pior do que isso, é você estar em um bairro valorizado da cidade, você não investir no teu espaço físico, né? E o cliente, ele faz o serviço no teu cabelo, no teu salão, porque gosta do teu serviço, ele vai lá na Holandês e registra Sim. uma foto em um salão famoso. Isso porque já aconteceu com o cliente. já aconteceu com um cliente minha, né? Dela dizer assim, olha, o cliente, ele fez o cabelo comigo, e ele foi lá na Holandesa e pagou só uma escova e postou uma foto. E minha ele não postou. Por quê? Porque você não investe no teu espaço físico. Eu vejo que as profissionais cabeleireiras, elas reclamam muito de situações que nem essa, mas elas ficam presas só a reclamar. É. Elas não procuram resolver. Eu acho que a gente, como empresário, eu acredito que tu conseguiu adquirir essa habilidade já. Precisamos ser solucionadores de problemas. É uma das principais características que você, como proprietária de salão, que você, como empresária da área da beleza, precisa ter. Vocês têm que parar de reclamar mais e procurar achar mais solução para as coisas. Isso aqui é uma solução muito grande. Sim, porque na verdade, a murmuração que você faz todos os dias, ela não te contribui em nada. Porque quanto mais você reclama de um problema, menos você consegue solucionar ele. Porque ele vira um gigante para ti. Né? Você começa a reclamar, e no teu subconsciente aquilo ali está registrando assim, eu não consigo resolver. É um problema. O problema não pode ser solucionado. E na verdade, quando tu gera para o teu subconsciente, sim, eu tenho essa dificuldade. O que eu vou fazer para resolver? Quando tu bota a tua linha de raciocínio para pensar dessa forma, achando solução e não martirizando aqui no problema, parece. Exatamente. Como, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com o marketing. Cara, eu reclamava muito. Nossa, eu vou ter que me expor. Vou ter que gravar minha vida. E vou ter que fazer isso, e vou ter que fazer aquilo. Eu tenho vergonha de aparecer. Eu tenho vergonha de aparecer. E aí eu comecei a pensar assim, não, mas se eu continuar reclamando, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. O que eu vou precisar fazer? Vou ter que aparecer, não tem jeito. Né? Não tem jeito, vou ter que começar a aparecer. Vou ter que começar a gravar vídeos. Então eu comecei a mudar minha mentalidade. Né? Mudança de mentalidade. Isso começou a ter Resultados melhores sim, para ti. Com certeza. Agora, para cabeleireira, profissional proprietária de um salão que deseja melhorar o ambiente dela em si, assim, já saindo mais da consultoria é o pontapé inicial. Sim. Precisam ter. Essa consultoria, aqui já tocando rapidinho sobre essa dúvida, na consultoria, tu consegue fazer ela de maneira online? Ou tu precisa estar presencialmente? Eu consigo fazer ela por meio de fotos, né? Só que ela não vai ser 100% como seria presencial. Por quê? Estando presencial, eu gosto muito de avaliar o fluxo do salão, né? Porque tem salões que são especializados em cabelos cacheados, outros que são especializados em mega hair, outros que têm outras especialidades. Então, eu gosto de avaliar esse fluxo para ver como a gente consegue atender melhor o cliente, entendeu? Mas online também dá certo. Online também dá certo. Porque aqui temos pessoas que nos assistem, mas tem pessoas de fora. Sim. E se pensarem em querer fechar procedimentos, querer fechar a consultoria em si contigo, Sim. tem como consigo atender. Essa disponibilidade de meio online, Consigo atender, já atendi pessoas da Ceilândia, Santenês, outras cidades. A gente também? Sim, e a gente consegue atender. Para você, então, aqui, rapidinho, vou dar um parêntese. Para você que quer fechar, tem interesse em conhecer mais sobre o trabalho da Tiziana, entender mais sobre a consultoria e trazer essa ideia para o seu salão, deixa o teu arroba pro pessoal aí, fala aí o teu arroba. Arroba Tiziana Rezende Arquitetura. O Tiziana é com TY, tá? É Tiziana. Tiziana Rezende com S, Arquitetura. Eu vou botar também na descrição. Perfeito. E lá tem algum cupom de desconto, pessoal da LD? Deixa pro final do podcast que a gente conversa. Ok, perfeito. Mas para o pessoal pra galera que já quer começar a fazer alguma ação assim de mudança no ambiente, ou harmonizar, eu aconselho que elas comecem por onde? Pela decoração, pela pintura, pela iluminação? Olha, tem algo que eu considero primordial no salão de beleza. Né? Eu já tive a oportunidade de projetar pelo menos 5.
Então, o que eu sempre levo em consideração, iluminação. Porque a iluminação, ela vai determinar a qualidade do teu trabalho. Então, é algo essencial, né? Essencial. Por exemplo, aqui a gente tem uma iluminação mais quente, né? Aqui na sala de podcast, uma iluminação mais quente para trazer esse ambiente aconchegante, né? O salão de beleza, ele pode ser dividido em duas áreas. A área da recepção, né, que é onde o cliente vai estar ali aguardando o serviço, então a gente pode até colocar uma luz mais neutra, mais calma, que traga esse aconchego, mas a área de trabalho, a gente precisa ter uma área bem iluminada, onde o cabeleireiro ele veja a coloração do cabelo que ele está preparando. Então, uma das maiores dificuldades que eu já visualizei nos empreendimentos de salão de beleza, que não tinham passado ainda por projeto, por reforma, é a questão da iluminação. Iluminação, então, ponto primordial. Primordial. Assim, quer mudar o salão, começa pelo... Exatamente. Já vi também a questão das paredes, porque a parede, ela é como um espelho. Ela reflete a iluminação. Então, tem alguns salões que você tem ali uma boa iluminação, mas as paredes refletem uma luz que não devem refletir, né? Então, é um conjunto, sabe? É uma obra. Você tem ali a iluminação que precisa ser trabalhada, mas você também tem a cor das paredes, você tem a cor do piso, por exemplo. Tudo isso vai refletir no tom do teu cabelo. E aqui, eu vou abrir um parêntese sobre o que a gente está falando agora. A Tiziana, ela tá falando para vocês, para cabeleireiros, que tem como você executar dentro do seu salão. Porém, é aquela mesma questão. O seu cliente, o cliente do seu salão, ele pode aprender e entender o que é uma selagem, mas não necessariamente ele vai fazer essa selagem sozinho. E aqui a gente vai passar algumas dicas, alguns conselhos do que fazer e de como fazer, mas eu, na minha visão como empresário, eu vejo isso como um nível de entendimento. Sim. Para eu ter um norte do que o meu salão precisa. Mas não necessariamente que eu, por si só, vá fazer. Exatamente. Gente, R$500 numa consultoria de harmonização do ambiente não é absolutamente nada. São 3 selagens que vocês fazem. Isso você consegue tirar em uma semana. Literalmente uma semana. Sim. Isso é um investimento que vai trazer uma rentabilidade muito maior futuramente para o teu espaço, para o teu salão, para o teu negócio. Então, assim, o que a gente passar de dicas e conselhos aqui, se quiserem fazer por conta, fica a critério de vocês. Não é o que eu aconselho. Na minha visão, eu como empresário, eu entendendo agora de que eu como empresário preciso conhecer pessoas e colocar essas pessoas no lugar certo para executar o que elas foram treinadas, o que elas aprenderam para executar, no caso um arquiteto sobre a questão de arquitetura, é muito mais vantajoso do que eu por si só, sem conhecer de nada, sem saber no norte de nada, de onde vai essa questão de estrutura, essa questão de ambiente, essa questão de iluminação, essa questão de pintura da parede, de decoração, que influencia muito. Fazer por mim, por conta própria. Não aconselho que vocês façam isso. Mas, a nível de entendimento, é bom que as pessoas aprendam e tenham um norte do que fazer. Tu falou sobre essa questão de iluminação. Quando a gente estava no outro podcast, a gente tinha feito ele lá em cima. Foi? Foi. E era uma luz que eu lembro mais ou menos, uma luz meio chapada, muito branca. Uhum. E aqui, com essa iluminação que a gente tá, eu já tô vendo uma diferença no teu rosto. Sim. Eu tô vendo um ponto de luz e um contraste de sombra. Que isso, para a parte audiovisual, traz outra cara. Para a parte de mídia, para quem trabalha com imagem, com vídeo, com foto, isso realmente é o certo. Sim. E antes a gente estava fazendo de um jeito não tão adequado. Exatamente. Quem foi que fez o projeto da sala? Eu. Tiziana, ela mesma. E assim, gente, essa questão de iluminação, de cenário, de ambiente, ela vai fazer toda a diferença dentro do teu espaço. Das clientes que tu já atendeu, das pessoas que tu já fez projeto e elas mudaram o ambiente. O que tu recebe normalmente de feedback? Nossa, o marketing é outro marketing. Delas. Por quê? Porque você consegue visualizar no perfil o antes e o depois da reforma, né? E aí você vê que antes elas ficavam com medo de gravar, com vergonha de gravar e apareceu o cenário feio atrás. Hoje, você precisa entender que nós somos instagramáveis. O seu cliente é instagramável. Ele quer um espaço bonito para ele tirar foto. Ele quer lugar para fazer mídia. Ele quer lugar para fazer mídia. Ele, na verdade, hoje os clientes, eles trabalham para nós.
Em que fator? Postando, Sim. né? Marcando nos stories. Aquilo ali gera visualização para você, gera visibilidade do teu trabalho. E é novamente o gatilho da prova social. Exatamente, a prova social de que o cliente está satisfeito. Então, o marketing é muito favorecido quando você trabalha o espaço para ficar bonito, porque você não tem mais vergonha de gravar. Olha, eu costumo dizer nas palestras que eu faço para os empreendedores, né, que a maioria, 80%, não grava porque o espaço está feio, porque tem vergonha de mostrar o espaço, sabe? Aí você começa a se medir pela qualidade do outro. Você tem, com certeza, assim como eu tenho, referências de Instagram que você segue, e aí você começa a olhar para aquele Instagram e dizer assim, olha que cenário legal que fulano tem. Eu não posso gravar desse jeito, porque senão vai sair feio. E aí você acaba fazendo o quê? Não gravando. Quando, na verdade, o que você precisa é resolver a situação do seu espaço físico para você também começar a ser inserido nessa mídia. Então, essa parte de ambiente inicialmente vai encaixar exatamente com o que tu fez no teu início para começar a ter a visão mais empreendedora, o marketing. Exatamente. E o ambiente e marketing estão totalmente ligados, né? Totalmente ligados, totalmente ligados. Nessa parte de ambiente, para o salão em si, tu aconselha ter um lugar só para foto ou pode gravar como um todo? Para as tuas clientes, o que que tu faz? Monta nos projetos em relação a essa parte de produção de conteúdo e mídia? Então, o salão, ele é pensado no processo, né? No processo que elas estão realizando no cabelo e no pós-processo, que é o resultado final. Então, nas minhas clientes, o que geralmente eu faço? Eu sempre deixo a logomarca muito visível no salão, né? Eu não deixo a logomarca só em um espaço. Tem muitos salões que você entra, tem a logomarca lá na placa, você sabe o nome, mas você entrou, você é alguém que foi naquele salão pela primeira vez. Acabou. Não tem o nome do salão dentro, não tem logomarca, não tem nada para você marcar no Instagram, para você tirar uma foto para as pessoas saberem onde você está. Então, todos os projetos que eu desenvolvo, eu faço questão de deixar espaços onde você tem a logomarca ali atrás, que você possa tirar uma foto do resultado final, né? Então, são espaços diferentes. O espaço de área de trabalho do profissional também precisa estar muito apresentável, porque ali você está filmando o processo que está acontecendo. Você está postando, olha, eu estou fazendo uma selagem, estou fazendo um procedimento num cabelo cacheado. E ali você está filmando e o que vai aparecer atrás também vai te dar esse ar. E boa parte das vezes está muito poluído. Muito. É um ambiente cheio de produtos, cheio de acessórios, cheio de equipamento em cima de uma bancada só, algo muito poluído. Muito poluído. Dentro dessa questão dos projetos em si, quando tu vai elaborar um projeto para um salão, quais são os principais pontos que tu analisa dentro do espaço, dentro do salão, para elaborar e entregar um projeto? Primeiramente, é entender a necessidade, né? Porque quando eu vou no salão, o cliente ele me fala muitas coisas. Nossa, eu preciso melhorar isso, aqui tá feio, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo. Ele tá ali me falando, eu tô anotando todas as informações que ele tá me dizendo, porque são importantes para levar em consideração. Afinal de contas, o projeto, ele não é feito só por mim. Eu digo isso para todos os meus clientes. O projeto, ele é um conjunto. Porque é você que está ali vivenciando o seu dia a dia. Eu sou o profissional que vai te orientar tecnicamente aquilo que é correto fazer. Mas eu preciso levar em consideração sempre o cliente comigo, a necessidade do cliente. Então, a primeira coisa que eu faço é ouvir o cliente e observar o espaço. Observar qual é o fluxo de trabalho, qual é o fluxo dos funcionários, o que é que pode melhorar até mesmo na agilidade dos funcionários. Isso é um principal ponto que tem que ser pensado, Na né? produtividade, né? Se você trabalha o teu espaço, a tua produtividade aumenta. A tua produtividade aumenta. Então não é só estética. Não, é funcional. Fluxo de trabalho também. Exatamente. A primeira coisa que eu penso, na verdade, é o funcional. Né? É o funcional. Antes da estética. Antes da estética. Eu tinha um professor que ele dizia assim pra mim, Tiziana, pense sempre primeiro na estrutura, depois na frescura. Sim. Né? E é exatamente isso. Primeiro é o funcional, é o que funciona. A estética é um aliado, né? Mas primeiro eu preciso deixar o salão funcional. É o que, até assim, em relação a atendimento ao cliente, Muda vai influenciar, muito. vai ter um impacto bem grande. Muda né? muito. A gente projetei um salão agora, vou entregar inclusive o projeto hoje, mas a obra já está em andamento.
E esse salão, o que que a gente pensou? Exatamente no fluxo de entrada do cliente. O cliente, ele entra pela área de recepção, ele é atendido no balcão para dizer o serviço que ele vai precisar fazer. Já tem as cadeiras de espera. Nas cadeiras, nós já pensamos no espaço para manicure trabalhar, para que o cliente ele não precise ficar esperando, né? Então, na própria recepção, as manicures já estão atendendo. A outra área já é a área de trabalho do cabeleireiro. Então, lá nós temos o quê? Nós temos também uma área de lanchonete, porque é o espaço onde a cliente ela vai permanecer mais tempo. Então, às vezes, ela está ali, ela quer um cafezinho, ela está fazendo uma selagem no cabelo, mas ela quer tomar um suco. Então, ela já pede na lanchonete. Então, é tudo muito bem pensado e integrado. Entendeu? Trazendo aqui a situação de um cabeleireiro, proprietário de um salão, que tem um salão não tão grande, 3, 4 cadeiras, um lavatório e 2 funcionários, Certo. um cabeleireiro e mais uma manicure. Trazendo para essa realidade cabeleireiro, e o salão dele é localizado em bairro de classe média baixa. Certo. O que tu aconselha que esse profissional, esse cabeleireiro faça no ambiente, na estrutura, primeiro, para conseguir atrair mais pessoas, e segundo, para conseguir entregar uma qualidade e valor para essas pessoas que ele atrair? João, não é sobre tamanho. Não é sobre tamanho. Depende do... Não depende do tamanho. Depende de como você organiza o teu espaço. Porque muitos clientes que eu já atendi disseram assim para mim: meu salão é pequenininho. Mas, na verdade, o que era pequeno era a mentalidade dele. Sabe? Você consegue trabalhar um espaço para atender até mais pessoas. Então, é sobre a organização do espaço como um todo. É você ter aquele espaço e trabalhar para que ele fique profissional para o cliente. Não pareça uma casa. Porque muitos dos empreendedores começam em uma casa, principalmente do ramo de salão de beleza. Eu tenho um terraço e eu começo a atender o meu cliente. Não tem problema nenhum em você começar a atender um cliente no terraço. O problema é você permanecer em um terraço a vida toda, né? Então, é sobre a mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Essa parte do terraço é a minha casa, mas essa parte do terraço é a minha empresa. Então, eu preciso fazer com que ela pareça o mais profissional possível. Entendeu? E é aí nessa questão, nessa situação, tem a sua empresa assim, um terraço, boa parte dentro da casa, a gente tem muito cliente que o salão é em casa. Sim. O que ela precisa fazer no ambiente, né, para conseguir atrair as pessoas e conseguir agregar valor para essas pessoas que ela atrair? A primeira coisa, Mesmo esse detalhe, mesmo o salão sendo bairro. a primeira coisa que ela precisa fazer é separar o fluxo da casa e o fluxo do salão. Eu atendi uma cliente ano passado, né, que essa cliente, o marido dela passou a vida toda, 12 anos, entrando por dentro do salão. Então era muito constrangedor para ele. O salão estava cheio de mulheres e ele tem que passar, por exemplo, com uma sacola de peixe no meio do salão, Sim. né? Além de ser feio para o teu cliente, é constrangedor Para para a pessoa. pessoa. Então, sempre que ele precisava sair de casa, ele tinha que passar pelo meio do salão. E ficava aquele fluxo, às vezes saía 3, 4 vezes e tinha que estar passando, voltando. E a primeira coisa que ela me disse, é muito constrangedor para mim, nós separamos o fluxo. Precisa separar. Porque você precisa entender, a sua casa é uma coisa, a sua empresa é outra. Só que enquanto você não entender que ali é a sua empresa, você vai fazendo de qualquer maneira. Entendeu? Então, a gente precisa separar os fluxos de entrada. Casa é casa, acesso para casa vai ser um. Exatamente. Empresa é empresa, acesso para empresa vai ser outro. Justamente. Perfeito. E isso eu acredito que é uma realidade muito grande dos profissionais cabeleireiros e algo que atrapalha. Sim, atrapalha a concentração. Você mesmo não te vê dentro de uma empresa, você se vê dentro de casa. E aí você faz o quê? Você se arruma como se estivesse em casa, né? Às vezes você tá ali, tem uma pessoa gritando: ei, a comida tá no fogo. Você tá na sua empresa. Cheiro de comida rodando. Cheiro de comida, sabe? Então, eu já cheguei em salões para atender o profissional, onde tinha arroz espalhado pelo chão, feijão espalhado pelas poltronas. Então, você precisa ter essa separação de fluxo. E aqui, pessoal, a gente está falando. Você é um profissional cabeleireiro que vive essa realidade e não está gostando tanto, tá falando que tem que separar, porque eu conheço pessoas que têm resistência, viu? Sim. Cabeleireiro, eu vou falar isso para vocês, eu não
Sou sincero, vocês têm a cabeça muito trancada, muito difícil de modelar, muito difícil de se adaptar. Quando chega uma nova ideia, quando chega um novo conceito, uma nova forma de trabalho, um novo insight, algo novo, vocês têm resistência. Isso só te trava, só te atrasa. Não seja esse tipo de profissional, não seja esse tipo de empresário. A gente está falando tudo isso para pessoas que desejam realmente crescer, pessoas que desejam evoluir, pessoas que têm uma empresa hoje e sonham com uma empresa daqui a 5 anos muito mais estruturadas, muito mais estruturada, muito mais rentável, atendendo um fluxo maior de clientes, com equipe formada, com equipe que sabe trabalhar da maneira correta. É para esse tipo de pessoa que a gente está comunicando, para quem quer crescer, para quem quer evoluir. E nessa quesito da estrutura em si, tem algo que chama bastante atenção também, que é a fachada. Como um salão deve ou pode trabalhar a fachada para ser realmente algo atrativo e apresentar valor? E ali, fachada é o que o cliente olha de início. É a primeira coisa, antes de olhar a parte de dentro do salão, ele vai olhar a parte de fora. É o que chama mais atenção. Como ter uma fachada bem trabalhada? É, eu costumo citar nas minhas palestras um exemplo. Eu sou arquiteta. Se eu viesse aqui hoje falar com você que me assiste, mal vestida, como é que você me veria? Não apresentaria tanto valor, né? Sim, não agregaria valor, não apresentaria autoridade. É exatamente isso a fachada. A fachada é a primeira impressão que o cliente vai ter a respeito do trabalho que você presta. Através da fachada, você vai comunicar ao cliente o padrão do teu serviço. Ah, mas eu trabalho muito bem. Sim, você trabalha bem, mas a tua fachada está comunicando que o teu trabalho é bom a ponto de chamar o cliente para entrar? Porque a fachada, ela convida a pessoa para É entrar. atrativa? É atrativa? Então, a maioria dos padrões de salão que eu já atendi, você tem uma porta de vidro com adesivo perfurado com os serviços, A lista de serviços a lá lista de gigante. serviços gigante e uma placa ou com a foto do profissional ou com a foto de uma modelo e o nome do salão. A modelo que todo mundo tem. A modelo que todo mundo tem, né? Então, essa é a fachada da maioria dos salões de bairro. Eu tenho um exemplo de uma cliente em um bairro popular. Ela trabalhou a fachada dela em ACM, que é um material bonito, né? O interior do salão, ela também trabalhou. E no bairro, o único salão que tem uma fachada diferente é o dela. O salão dela não é grande. Ela não é uma Sabe quantas cadeiras tem? uma Média, hein? média de 6 cadeiras, né? Não é um salão grande. Ela não é cabeleireira, ela trabalha com unha, né? Ela é a manicure do... Ela é a manicure do salão, ela trabalha com alongamento de unha, unha em fibras e unha em gel. E ela tem profissionais cabeleireiros lá. Não é algo comum de se ver, que a dona do salão geralmente é cabeleireira. Mas o salão dela vive cheio. Simplesmente pelo fato do salão dela ter uma fachada diferente dos demais. Chama a atenção. Chama a atenção. Principalmente sendo de bairro. Principalmente sendo de bairro. Então, as pessoas olham, você pensa que o cliente não nota. Sabe por que a gente tem essa intenção, essa interpretação de que o cliente não está percebendo o que está sendo feito? Porque você não se coloca no lugar do cliente. Você já se acostumou. Então, se você sair do seu salão hoje como cliente, você voltar e você, como se você não conhecesse onde está o seu salão hoje, você conseguiria visualizar a qualidade que você entrega através da fachada? O que você veria? Se coloque no lugar do seu cliente hoje. O que você veria enquanto cliente? Qual impressão você teria do seu próprio trabalho? Você se sentiria atraído pelo seu próprio salão, você como cliente? É um questionamento que todo mundo deve fazer, né? Quem tem empresa... Exatamente. As mulheres fazem muito isso. A gente tem o hábito de se olhar no espelho e verificar se aquilo ali tá bonito, se tá atraente, se tá... a aparência tá tudo certinho. E aí, você precisa ter essa mesma impressão do teu espaço físico. Vai atrair os teus clientes. Tanto o início, a fachada, quanto a parte de dentro do salão, quanto a prestação do serviço. Realmente está sendo algo que fosse para você, como situação de que agradaria todo. O atendimento O também vai atendimento, entrar. E aí exatamente. são diversos fatores que começam a
não só em relação à arquitetura, em relação ao ambiente, mas vários fatores que no final vai agregar ou não valor, Exatamente. né? No quesito aqui de investimento, em relação a financeiro. Para alguém que quer montar um projeto, para alguém que quer fazer aquele serviço completo, não só a consultoria de harmonização, mas um projeto completo, um projeto 100% bem elaborado, tanto de projeto quanto acho que mão de obra em relação ao material vai variar muito, né? Sim. Mas a projeto, quanto é que seria o investimento que uma pessoa vai investir mais ou menos? Tu pode estar falando sobre isso? Isso depende muito do espaço que ela precisa reformar, da demanda de serviço que eu vou precisar ter, através da necessidade que ela vai me passar, né? Então, muitos clientes me procuram e dizem assim, olha, eu tenho esse salão aqui, manda fotos e eu preciso de um orçamento. Eu não trabalho assim. Eu gosto de ir no espaço olhar, né? A não ser quando é online, a gente realmente tem essa necessidade, não dá para ir fisicamente. Mas quando dá para eu ir fisicamente, eu prefiro ir. Por que que eu prefiro ir? Porque eu gosto de avaliar o espaço como um todo, né? E aí sim, eu consigo passar um orçamento, consigo entender a demanda daquele cliente de forma mais eficiente, certo? Em valores iniciais, assim, para quem quer montar um projeto, então, de inicial, o valor inicial, o mínimo que ela vai começar, de uma média de quanto para um projeto? A partir de R$ 3.000. É baixo. Sim, Se dividir aí R$ 3.000 em 12 meses, e o salão ele vai ser reformado e vai passar bem mais que sim, um ano, né? exatamente. Reformado. Exatamente. Então, se tu pega o valor, R$ 3.000, e dissolve pelo período de, sei lá, quando tu vai fazer uma reforma novamente daqui a 2 anos, então tu pega 3.000, divide por 24 meses, isso fica um valor baixíssimo, é um investimento muito baixo. E detalhe, João, você, depois desses 2 anos, você não precisa fazer uma reforma completa. Você pode mudar apenas a cor do salão, né? Fazer uma consultoria. Aí já vai para... Já vai para a consultoria. Tiziano, o que que eu posso mudar na cara do meu salão? Ah, a gente pode mudar a cor das poltronas, por exemplo, reformar as poltronas do sofá, reformar a cor das paredes. Algo que mudar a luminária, o tipo de luminária, mas você não precisa mudar a estrutura toda, a não ser que você precise ampliar. Ou então que a tua necessidade nesses 2 anos tenha mudado. Ah, eu trabalhava mais com, digamos assim, atendimento de cabelos. E hoje a minha necessidade mudou. Eu estou atendendo mais unha, alongamento de unha, eu preciso de uma sala de estética. Então, aí sim, a gente vai precisar repensar o espaço. Ou às vezes antes atendia de tudo um pouco, aí começou a fazer mais selagem. Exatamente. Selagem é algo que deixa muita fumaça Isso. no ambiente, vai precisar fazer essas adaptações. Exatamente. Então, depois de 2 anos, é só adaptações. Se você mudar, no caso, a necessidade do projeto. Sim. E dentro de um projeto como esse, o que está envolvido? Assim, ao todo, tu analisa realmente 100%, a pintura, a decoração, armários, as cadeiras, lavatório, iluminação, o que envolve dentro desse Vamos lá, projeto? num projeto como esse, tem alguns que envolvem reforma, né? Reforma que eu digo demolição de paredes, construção de paredes, né? Adaptações do espaço em si. Esse é um tipo de projeto, que é o projeto arquitetônico, certo? E aí nele, no projeto arquitetônico, nós temos a demanda do projeto de reforma ou do projeto construtivo, quem tem um terreno que é construído do zero. O segundo tipo de projeto é o projeto de interiores, que é o mais comum. E aí, interiores entra iluminação, forro, parte elétrica de pontos de tomadas, né, móveis planejados, pintura, piso, revestimento, né? Todos esses aspectos englobam no projeto de interiores, certo? Esse valor de R$ 3.000 aí mínimo para se investir, realmente é um valor que, para o que tu entrega, é um valor bem baixo. Sim, depende muito da demanda do espaço, mas para aquilo que é entregue em um projeto pequeno, é um valor baixo. Sim, é um valor que está acessível de vocês aí que trabalham, eu sei a realidade de salão, eu sei o quanto o salão gera de dinheiro, eu sei o potencial que vocês têm para gerar de dinheiro, eu tenho um salão. E assim, tá um valor super acessível. Realmente é um investimento que vai trazer um retorno bom para vocês. E é um investimento que dá realmente para se fazer agora. Sim. Digamos assim, não conheço bem a realidade de cada um de vocês, mas se planejar, se organizar, se já tivesse ideia de, eu quero planejar meu salão, eu quero que seja com arquiteto, se as pessoas começarem a implantar isso na cabeça, uma hora dá certo. E um outro detalhe é que com o projeto você consegue ter uma previsão de gastos.
Então, por exemplo, eu tenho um projeto nas minhas mãos, eu consigo fazer orçamento de cada etapa. Eu consigo fazer orçamento com com o marceneiro, eu consigo fazer orçamento com a pessoa do forro, com a pessoa da elétrica, porque eu já sei como vai ficar. Então, eu consigo me planejar para executar. Consigo executar por etapas. Primeiro, eu vou fazer minha reforma, que vai me custar em média de tanto. Segundo, eu vou fazer a parte dos móveis planejados, que vai me custar uma base de tanto. Então, eu consigo ir me planejando financeiramente para executar. E isso evita o que acontece com muitas pessoas. Eu começo a obra, mas por eu não saber basicamente quanto eu vou investir, quanto eu vou gastar, eu paro no meio da obra. E aí eu fico com uma obra inacabada, um espaço feio, né? E eu não consigo me capitalizar para realizar a obra. E às vezes ainda gastou bem mais do que Exatamente. poderia gastar menos se tivesse E se uma pessoa do planejando, lado. se planejando, entendeu? Financeiramente. Tudo é planejamento. Você tem que ter uma organização financeira dentro da tua empresa, né? Tiziana, tem uma dúvida que a maioria dos profissionais proprietários de salão, cabeleireiras tem, é em relação à cor do salão, em relação à pintura. O salão, ele pode ser preto, ele pode ter uma temática mais escura. Alguns acreditam, outros acreditam que não, que tem que ser muito claro, que tem que ser branco, por conta de cabelo que faz mecha, se colocar outra cor, aí vai refletir na mecha. Como é que funciona em relação a essa questão de pintura para o salão de beleza? Então, de fato, quando você trata o termo pintura, eu tomo muita precaução nesse quesito, né? Nos meus projetos. Porque, de fato, a iluminação, as paredes refletem, né? Então, se você tem uma parede amarela e você tem uma iluminação branca, vai refletir no tom do cabelo que a pessoa está realizando. Se você faz mechas, você vai ter uma tonalidade, você está visualizando ali uma tonalidade mais amarela. E aí, quando a cliente sai de lá, o cabelo está mais esbranquiçado. Por quê? Porque a tua parede refletiu. Então, eu tenho muita precaução, principalmente na área de trabalho, né? Quando você tem uma recepção, você consegue adequar a cor daquela recepção, né, de uma forma mais ampla. Mas na área de trabalho eu tenho muita precaução, né? E o que acontece muito, João? Muito. A maioria dos salões hoje gostam muito da parede de cimento queimado, né? É uma tendência. Aqui a gente tem parede de cimento Acho queimado. que até aí tá aparecendo. Sim, até aqui tá aparecendo cimento queimado, né? Só que tem que casar com a proposta. Não é só botar o que está em Pode ser alta. aleatório. Não pode ser aleatório. Você tem que casar com a proposta do salão como um todo. Então, você tem que analisar a tua marca, né? Não é porque a tua logomarca é preta que eu vou usar preto em todos os locais para ficar de acordo com a logomarca. Não. A gente faz uma combinação de paleta de cores, né? Isso é muito importante. E aí, nessa questão é algo individual, né? Cada salão vai ter... Não necessariamente que tenha que ser só branco. Sim, não. A Pode gente ter diversidade de cor. tem outras mas tem que ser cores. algo bem pensado, né? Exatamente. E a pessoa acha, né? Tem a tendência a achar que o salão branco, ele é um salão sem vida. Ah, não tem cor. Não. Você pode usar as cores em outros detalhes. Por exemplo, você pode usar as cores nos móveis, né? Agora eu tô entregando um salão hoje, que esse projeto nós temos ali a cor verde, né? O verde musgo que a gente tem em alguns móveis. Nós temos o pérola. Nós temos plantas coloridas. O salão ficou super elegante, né? Então, você precisa casar os móveis como um todo. Você não precisa pintar as paredes da cor da tua logomarca. Entendeu? Sim. Nessa questão, hoje a gente está também com vários tipos de materiais diferentes, Muitos né? Tipo, esse materiais. aqui, bota nessa câmera aqui pro pessoal ver. Aqui é um papel de parede líquido. Isso. Eu achei isso algo muito bonito, algo realmente... Tem uns brilhos, não sei se dá para perceber bem pela câmera. A cor casou muito bem com a logo, com o contraste do cimento queimado, com a estética como um todo. Porém, tudo isso foi elaborado por um arquiteto. Foi algo muito bem pensado para poder ser executado. Se você tentar, talvez, copiar isso aqui, ele lá no LDcast tem papel de parede líquido de uma cor bege, né? Uma corzinha bege. Eu vou replicar isso no meu salão e vai ficar legal também. Talvez não fique. Porque não foi bem pensado, não foi planejado, não foi algo orquestrado, feito por um profissional. Exatamente. Tiziana, estamos chegando já no final do nosso podcast. Eu gostei muito, gosto muito do bate-papo que a gente tem. E eu queria saber de ti, tanto como empresária, mãe, esposa, arquiteta, o que tu tem de mensagem para passar para o nosso público, para as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento,
querem crescer, que querem evoluir, mesmo passando pelas dificuldades de ser uma empresária, de ser uma mulher na sociedade em que a gente está hoje, de ser mãe. Mãe é uma demanda muito grande, né? E tu tá com um neném de quantos anos? Meu filho tem 3 3 anos. aninhos é uma Samuel, demanda que tu tem bem grande com ele, né? muito grande. Esposa, o que que tu tem de conselho para passar para quem está nos assistindo? Primeiramente, se organizem. Se organizem. Sem organização, você não cresce, né? Eu, quando comecei a me ver enquanto empreendedora, enquanto empresária, a primeira coisa que eu precisei fazer foi organizar. E às vezes a gente, como eu disse no começo lá do podcast, você tem a tendência em desvencilhar a parte humana, social, da parte, né, empresarial. É tudo um conjunto. Você é um ser humano só, formado pelas atividades que você desenvolve. Então, eu, por exemplo, tenho muitas atribuições e responsabilidades sobre mim, né? A parte dos projetos, a demanda de ser mãe de uma criança de 3 anos, que demanda muita atenção, né? Tá ali querendo sempre brincar. Sou esposa, sou evangelista na minha igreja, então tem pessoas... Palestrante. Então tem pessoas sobre a minha orientação, sobre a minha liderança. E como é que você organiza isso tudo? Você precisa ter uma agenda. Né? Hoje a gente tem vários métodos, tem o Google Agenda, né? Tem quadro, você que é da agenda mesmo de papel, anota. Então, sempre quando chega o sábado ou o domingo, eu sento com a cabeça mais tranquila e começo a organizar as minhas demandas da semana. Né? Porque senão você acaba não dando conta da quantidade de informação que chega para você. E quando o teu cérebro está muito cheio que eu digo assim, você está muito desorganizado, você não tem estratégias, você não tem métodos, você não sabe qual é o passo do próximo dia. Então, eu me organizo para tudo, sabe? Assim, claro, tem demandas que são surpresa, né? Que acontecem ali, você precisa remanejar uma outra agenda, mas a minha semana, eu sempre organizo o que eu tenho para fazer durante a semana. Por exemplo, desde do começo do mês, nós estávamos marcado o podcast para hoje. Então, eu precisei resolver muitas coisas antes de chegar até aqui. E o que eu fiz? Eu organizei todas as demandas que eu tinha antes de vir, para vir para cá com a cabeça tranquila. Sair daqui, eu já sei para onde eu vou, o que eu vou fazer. Até o final dessa semana, eu já estou com a agenda organizada. Para lidar com essas demandas, a melhor maneira que tem é organização. Organização. Né? Por meio de uma agenda. Eu vejo que os profissionais hoje têm muita coisa para resolver, tem muita coisa para fazer. Algumas eles fazem, basicamente você que está aí dentro de salão, trabalhando no salão de beleza, você está muito ligado às demandas operacionais. Do salão. Do salão. E não são as que vão trazer o maior retorno. Então, analisem as demandas que vocês têm como operação do seu salão, como mãe, como esposa e como empresária, e organizem tudo isso dentro de uma agenda. E outra coisa, você não é escravo da tua empresa. Você não é. Você não precisa ser. Se você se organizar, você vai ter tempo para a tua família, você vai ter tempo para viajar, para sair com a tua família, porque isso influencia no teu trabalho, na qualidade do teu trabalho. Uma pessoa que ela está extremamente sobrecarregada, estressada, ela não consegue entregar um trabalho de qualidade. Então, por exemplo, o meu trabalho, eu trabalho com processos criativos. Então, tem dias que eu estou trabalhando no processo criativo de 2 salões, de duas empresas diferentes, segmentos diferentes. Às vezes eu estou projetando um restaurante e estou projetando um salão de beleza. Então, são 2 processos criativos completamente diferentes. E eu preciso estar com a mente descansada. Então, tem dias que eu digo assim, hoje eu preciso tirar o dia para descansar a mente. Eu vou sair, eu vou namorar, né, com meu marido, vou fazer algo que seja que a minha mente consiga descansar e gerar ocitocina. Né? Vou passear, enfim. Mas você precisa ter esses momentos de lazer. Você precisa. É quando a gente recarrega, né? Precisa recarregar as baterias, né? Eu costumo muito dizer para os meus clientes, à noite eu já tenho basicamente a semana toda preenchida, porque eu tenho os meus compromissos na igreja, que é onde eu recarrego o meu espiritual, que também comanda todo o resto, né? Para mim, a palavra de Deus, ela coloca todas as outras coisas em ordem.
Então, você tem ali o conhecimento do espiritual e aí você trabalha a sua casa, que tudo isso somado vai interferir na qualidade do teu trabalho. Sim. Isso é muito importante. E às vezes as pessoas deixam tudo na cabeça. Sim, Tudo sobrecarrega, que tu falou que a cabeça é cheia, é justamente as ideias do que tem que fazer, os compromissos, os afazeres, as demandas, todas vocês deixam na cabeça de vocês e aí acaba que não a vida da exatamente pessoa. isso. Um dia desse, um cliente perguntou assim para mim, quantos projetos tu estás agora? Eu disse assim, eu estou com 8 projetos. E 3 obras andando. Era inclusive da LD também. E ela disse assim, como tu dá conta de responder tantas pessoas durante o dia? Bom, eu dou conta porque eu me organizo. Né? Porque eu estou organizada. Então, durante o dia, tem dias que eu falo com 9, 10 pessoas de assuntos diferentes. Se você não se organizar, você não dá conta, você enlouquece, né? E quanto mais você trabalha para crescer, mais demanda você vai ter. Sim. Então, se você crescer desorganizado, você vai à falência. E essa questão aí de crescimento, de crescer também como empresária, crescer como empresa, as pessoas têm que tomar ciência que elas vão precisar de outras pessoas. Sim, Eu acredito que tu tem pessoas do teu lado, tu deve ter uma certa equipe para delegar funções, delegar sim. fazeres, delegar tarefas que essas pessoas também precisam executar para o teu negócio e a tua vida começar a fluir mais, né? Sim, hoje eu tenho 2 arquitetas que trabalham comigo, tenho pessoas que trabalham na parte de impressão de projetos, então tenho demanda de vários profissionais que estão ao meu redor e que eu sei que eu posso confiar aquela demanda para aquela pessoa resolver. Tem uma frase que eu ouvi que eu levo ela para minha vida, para todas as áreas: ninguém faz nada grandioso sozinho. Ninguém faz. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então, se você quer crescer, você precisa aprender a lidar com pessoas. Não tem outro caminho, né? E o profissional cabeleireiro, eu conheço já pessoas de anos da área que estão com a ideia de que elas têm que ser sozinhas, porque colaborador dá dor de cabeça, e que pessoas dá dor de cabeça, e que cabeleireiro dá dor de cabeça, e manicure dá dor de cabeça. Pessoas precisam de pessoas. Se você continuar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de mentalidade, você não vai conseguir crescer dentro da sua área, dentro da sua empresa. E algo que eu vejo muito no ramo da beleza é a concorrência, né? A concorrência ela é muito saudável a partir do momento que ela gera crescimento. Por exemplo, tem alguém que eu sou concorrente e eu vou criar formas e estratégias para que o meu negócio também cresça. Beleza. Só que você não pode criar concorrência com a pessoa, sabe? Porque um momento ou outro você vai precisar dela. Então, tem pessoas que não sabem separar isso. Eu tenho raiva de fulano. Você não precisa ter raiva das pessoas. Você precisa fazer o seu negócio crescer para ser tão bom quanto elas ou melhor que elas. Mas não o profissional em si. Vocês precisam se ajudar, porque não sei dentro da área da cabeleireira, né? Mas dentro da minha área, por exemplo, eu sempre preciso de outros arquitetos. Cabeleireiro também precisa de outros cabeleireiros. Sim, por mais que eu queira crescer e que eu queira ver o meu negócio tendo um destaque, mas eu preciso entender que um momento ou outro eu preciso daquela pessoa, né? Então, você precisa ter isso em mente. Uma outra coisa também muito importante é você ter um planejamento a curto, médio e longo prazo de crescimento. Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Aonde eu quero estar daqui a 7 anos? Daqui a 2 anos? Onde eu quero estar? Então, você começar a criar uma estratégia para chegar naquele resultado. Né? Essa questão do objetivo é algo que move muito pra ti, mas pra mim é algo que me dá muito gás. Sim, Eu saber como eu quero que minha vida esteja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, estruturada do jeito que eu imagino, estruturada do jeito que eu imagino, estruturada do jeito que eu penso, isso é como se fosse um combustível. é É isso como mesmo. se, é o que me movesse diariamente. Eu ter essa visão. É isso mesmo. Tem algumas pessoas que, por exemplo, fizeram projetos comigo e eu entrego sempre as imagens renderizadas, as imagens fotorrealísticas. E aquelas imagens dão um gás muito grande. Porque você está tendo ali a foto de como você vai estar no final dessa obra. Né? Como o teu espaço vai estar. Então, tem uma frase que diz assim, só suporta o processo da obra quem vê o resultado pronto. E é verdade. E aí, alguns clientes meus fazem o quê? Eles pegam aquela foto, imagem realística, e eles colam na parede.
né? Colam na parede do quarto, na parede ali de onde você todos os dias tá vivenciando aquilo ali, olhando. Bom, ainda não consegui chegar no resultado da minha reforma, mas é isso aqui que eu quero. Então eu preciso guardar dinheiro, eu preciso me planejar, eu preciso trabalhar para chegar nisso aqui. Como é que eu vou fazer? Né? Porque você tá vendo onde você quer chegar. Você tá vendo aonde você precisa ir. Então o caminho você consegue traçar mais facilmente, né? Então ter o planejamento é essencial E é para você algo que eu crescer. vejo que a maioria dos profissionais não tem. A maioria dos profissionais, eles não criam uma visão de onde quer chegar, do que quer fazer, de como a vida quer, como a vida ou o salão, o que quer conquistar em relação a isso. Muitos profissionais não têm essa visão, só vivem um dia após o outro. Se você me perguntar onde eu quero estar daqui a 7 anos, eu sei te responder. Então você precisa ter isso na sua mente. Onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 7 anos. E é isso, pessoal. Com isso, chegamos ao nosso final de podcast. Tiziana, foi um prazer ter você aqui. Eu acredito que hoje a gente abordou um pouco sobre empreendedorismo, mas também sobre arquitetura. E o Sim. principal aqui, o que a gente mais trouxe foi do quesito arquitetura. Porém, eu acredito que dá pra gente gravar um segundo episódio falando mais sobre essa visão empreendedora, falando mais sobre essa visão você mulher na sociedade em que a gente está hoje, com a vida que você tem hoje, sendo mãe, sendo esposa, como você consegue empreender? Sim. Como tu consegue estruturar o teu negócio? E foi rápido a tua mudança, né? Sim. De sair do operacional 1 ano e meio. Sim, 1 ano e meio. 1 ano e meio, teu negócio tá dando certo, eu acredito. E aí eu acredito que tem como a gente trazer um segundo episódio, né? E aí eu vou deixar para quem tá nos assistindo, comenta aqui embaixo. Se você quer um segundo episódio com a Tiziana, mais voltado agora para o empreendedorismo. Eu te espero no próximo podcast. Não deixa aí de comentar aí, não. E vocês precisam ter isso em mente também, assim como os quesitos e pontos que a gente abordou aqui sobre arquitetura, sobre o seu espaço, sobre você melhorar o ambiente para agregar mais valor, você precisa ter uma mentalidade empreendedora. Foi algo que a gente tocou no início. Sim. E a mentalidade empreendedora vai fazer toda a diferença. As suas conexões que você teve há 1 ano e meio atrás foi o que fizeram despertar mais essa mentalidade Sim. empreendedora e que estão causando a mudança que você está tendo hoje, né? Sim. E aqui eu quero que, antes da gente encerrar, você deixe considerações finais. Você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Existe um versículo da Bíblia, né, que eu comecei a pensar muito a respeito dele. Como você imagina na sua alma, assim você é. Né? A palavra diz assim, como ela se vê, assim ela é. E assim somos nós somos fruto de como nós nos vemos. Né? Se eu me imagino, é assim que eu vou ser. Então, para você projetar algo, você precisa primeiro mudar a forma de se ver, a mentalidade, sabe? A metanoia. Você precisa ter uma transformação na sua mente mesmo. Hoje, a área que as pessoas mais têm adoecido tem sido na mente. Sim. Por quê? Porque elas têm uma ansiedade pelo futuro e um excesso de passado, que é a depressão. Então, nós temos esses 2 pontos a trabalhar em nós, todos nós. Temos dias mais ansiosos, dias mais deprimidos, só que nós precisamos controlar a nossa mente e não a nossa mente nos controlar. E geralmente é isso que acontece, a gente deixa a nossa alma, o nosso psicológico nos controlar. Quando, na verdade, nós estamos no controle, nós precisamos assumir, ei, sou eu que mando aqui. Esse pensamento negativo está vindo, de que eu não consigo, de que eu não vou crescer, de que isso não é para mim, mas eu controlo você. Eu coloco você agora no seu lugar. Eu começo a me ver diferente. Eu vou conseguir crescer sim. E aí você começa aquela guerra interna nos seus pensamentos, isso é necessário. Porque enquanto você não muda a sua maneira de se ver, você nunca vai alcançar. Sim. E boa parte desses pensamentos, boa parte não, 100% dos pensamentos são só pensamentos. Não é a realidade. Exatamente. E a realidade, ela pode ser muito bem alterada, inclusive. Se vocês começarem a estudar, não sei se gostam, mas se começarem a estudar mais sobre o funcionamento da mente, como a mente funciona, sobre a parte da neurociência, ou seja, o estudo da nossa mente, o estudo do nosso cérebro de maneira científica, vocês vão ver que o poder que vocês têm de trabalhar a mente de vocês, apenas controlando os pensamentos. Exatamente. E isso vai fazer realmente muita diferença na vida das pessoas. É o que eu acredito que causa mudança. É o principal ponto para começar uma pessoa a evoluir. Ela ter consciência de quem ela é, ela entender realmente quem ela é
e começar a trabalhar de acordo com quem ela é, e não com esses fatores de ansiedade, da depressão, dos pensamentos invasivos Exatamente. que a maioria das pessoas tem. E, gente, pra você, meu muito obrigado, né? Primeiro, Tiziana, foi um prazer ter realmente você aqui no nosso podcast. Nosso bate-papo, eu acredito que fluiu. Sim. Foi uma coisa que vai agregar para as pessoas que nos assistiram, vai os conceitos, as dicas, os conselhos, o que a gente trouxe aqui de insights, de linhas de raciocínio, para quem está nos assistindo se colocar em prática, vai agregar de alguma forma. Então, em nome da LDcast, em nome da nossa audiência, meu muito obrigado a você, viu? Foi um Eu que prazer. agradeço a audiência de cada um de vocês, né? Já fica aqui o convite, comecem a me seguir no Instagram, tá? Lá eu sempre trago dicas para vocês, empreendedores, né, que estão aí desenvolvendo um trabalho no dia a dia. E eu espero vocês por lá. E a nossa conversa, espero que também não tenha acabado aqui, porque eu sei que você já comentou aí que você quer o meu retorno por aqui. E eu te agradeço a tua atenção, né, a confiança em aprender conosco algo. Espero ter somado com vocês e estou sempre disponível. E o Instagram da Tiziana a gente vai deixar lá na descrição aqui embaixo, você pode acessar. Tem nosso Instagram também da LD Capacitações, uma empresa destinada a treinar, a capacitar profissionais da área da beleza que desejam evoluir, que desejam se tornar empresárias bem-sucedidas na área, no setor da beleza. Tanto como profissional cabeleireiro, como manicure, lash design. Quem se envolver da área da beleza, a gente está trazendo conteúdos tanto conceituais em relação a empreendedorismo, administração, marketing, vendas, mas técnicos também, que no caso é os temas que vocês mais gostam, alisamento, sobre colorimetria, sobre mechas, sobre cachos. Lá no nosso Instagram tem muito conteúdo, aqui no canal do YouTube também tem muito conteúdo, e pode contar com a gente aqui da LD. Realmente nosso intuito é fazer você evoluir, é trazer conceito, é trazer prática, experiência, trazer pessoas que agregam de alguma forma com as experiências que elas tiveram, com a vida que elas tiveram. E o nosso intuito é esse: querer fazer você evoluir, querer treinar você para ser um profissional muito bem sucedido. E meu muito obrigado. Ficamos aqui com mais um episódio do LDcast. Foi um prazer. Hoje inauguramos uma sala nova. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar como é que tá a estrutura dessa sala, tá lá no Instagram. A gente vai gravar já uns vídeos aqui para botar lá nos stories. Também vou fazer um Reels. E as gravações elas vão começar a ser mais bem produzidas aqui, nesse estúdio. Meu muito obrigado para você que participou e ficou aqui até agora. Estamos aí com 1h30, mais ou menos, de gravação de podcast rodando. Meu muito obrigado para vocês. Foi um prazer. Lembre de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa. Você sabe que a pessoa quer crescer, ela é envolvida com a área da beleza, é envolvida com um salão de beleza, talvez cabeleireira, talvez proprietário, mas alguém que você sabe que é envolvido e precisa desse conteúdo aqui que a gente passou. Acredito que ele vai servir para você. Coloque em prática. Existe uma coisa que eu sigo muito, que é a questão da ação. Não adianta nada a gente ter várias ideias, conceitos, conteúdos na nossa mente, mas a gente não coloca eles em prática. Eu vejo que vocês têm essa dificuldade muito grande de colocar um conteúdo em prática, de agir diante daquilo que você sabe, diante dos temas que vocês têm nas mentes de vocês. Ajam, a gente passou informações que agregam, agora vai depender de você. Ficamos por aqui, meu muito obrigado. Encerramos esse podcast e na próxima terça-feira teremos outro episódio. E eu aguardo a sua presença nesse episódio. Até mais, tchau, tchau.